Sabe, quando a gente olha para um projeto de construção, o que a gente vê são linhas, símbolos, números. Mas olha, isso não é só um desenho. É uma linguagem, é uma promessa e o mais importante de tudo, é um contrato. Cada linha traçada aqui carrega um peso enorme, uma responsabilidade legal. E essa frase, ela resume perfeitamente a seriedade da coisa. Aqui não tem nada de esboço artístico, não. São documentos com implicações legais muito reais. Um erro aqui não é só uma coisinha para pagar no papel. Pode significar uma falha na estrutura, um risco de vida. Precisão, nesse caso, não é uma escolha, é uma obrigação. E é aqui que mora o grande problema. A maior falha nas obras de hoje em dia não costuma ser um material ruim ou um erro de cálculo isolado. É a falta de compatibilização, sabe? É quando o projeto elétrico não conversa com o projeto estrutural ou quando o hidráulico dá de cara com uma viga que não deveria estar ali. Então, a pergunta do milhão de dólares é: como é que os profissionais evitam que esses documentos, que são essenciais, mas cada um falando uma língua diferente, virem um caos total no canteiro de obras? Como eles garantem que essa orquestra da construção soe afinada, em vez de um barulho sem fim? A resposta está em decodificar e, claro, integrar essas linguagens. Vamos começar pela base de tudo, o projeto arquitetônico. Pensa nele como se fosse a língua-mãe da construção. Antes de colocar um único tijolo, é preciso ser fluente nessa linguagem visual, que é toda sobre o espaço. E o documento mais fundamental de todos é a planta baixa. A ideia por trás dela é simples, mas é genial. Imagina pegar o prédio e cortar ele na horizontal, mais ou menos a 1,5 m do chão, e aí olhar de cima para baixo. O que você vê é um mapa super preciso do espaço, das paredes, das portas, das janelas. Bora dar uma olhada mais de perto. À primeira vista pode até parecer meio complicado, mas cada símbolo, cada número aqui é uma instrução vital. A gente vê as medidas, onde ficam as portas, as indicações de nível. É um mapa cheio de informação onde cada detalhezinho importa para que o espaço seja construído exatamente como foi pensado. E essa imagem mostra bem essa linguagem funcionando. A cota, por exemplo, dá a medida exata. Um erro aqui e... já viu, né? Um móvel pode não caber. A indicação de nível mostra a altura do piso. A esquadria marca onde uma porta ou janela vai ser instalada. Até aquela linha tracejada, que mostra a projeção da coberta, é super importante para o escoamento da água. Cada símbolo é uma ordem bem clara. E a precisão não para por aí não. Até a grossura da linha tem um significado definido por norma técnica ANBR 6492. Linhas grossas são os elementos que estão sendo cortados pela nossa visão imaginária, tipo paredes e pilares. Já as linhas finas mostram o que a gente está vendo, mas sem cortar. É uma gramática visual que não deixa espaço para ninguém dizer: "Ah, eu achei que era outra coisa". Ok, a gente já pegou o básico da linguagem da arquitetura. Agora, vamos adicionar uma nova camada de informação. Vamos mergulhar na linguagem da eletricidade, que é um dialeto completamente diferente, bem mais abstrato. O ponto-chave aqui é a diferença de objetivo. O projeto de arquitetura quer mostrar uma representação física do espaço. Ele te dá as dimensões exatas. Já o projeto elétrico, ele é simbólico, ele é esquemático. Ele não mostra o tamanho de um disjuntor, mas sim a função dele e a qual circuito ele pertence. São duas lógicas totalmente diferentes operando no mesmo lugar. Se a planta baixa é um mapa do arquiteto, o diagrama unifilar é um mapa do tesouro do eletricista. É o documento técnico mais importante do projeto elétrico. De um jeito bem simples, ele é um mapa do quadro de distribuição. A caixa de luz, mostrando numa linha só como toda a energia da casa é distribuída e protegida. E esse mapa é vital. É ele que diz para o profissional quantos fios passam dentro de cada conduíte, qual disjuntor protege qual circuito e onde ficam os dispositivos de segurança, como o DR, que é essencial para proteger as pessoas de levarem um choque. Ignorar esse diagrama não é um erro técnico, é colocar a segurança de todo mundo em risco. Ponto. Então, tá. De um lado, a gente tem a linguagem espacial da arquitetura. Do outro, a linguagem simbólica da elétrica. Como fazer esses dois mundos viverem em paz sem criar um problema? A solução para isso hoje em dia está na prancheta digital, o CAD, que é o desenho assistido por computador. Então sejam bem-vindos ao ambiente de trabalho do AutoCAD.
Essa tela que a gente está vendo é a mesa de reunião digital onde todas as áreas, arquitetura, elétrica, hidráulica, estrutura, se encontram. É aqui que a mágica da compatibilização acontece de verdade. É muito importante entender que o CAD é bem mais que uma ferramenta para desenhar mais rápido. Ele é um ambiente de gestão de projetos. O verdadeiro poder dele está na capacidade de organizar toda essa complexidade e, principalmente, de antecipar e resolver conflitos antes que eles virem um problemão lá na obra. E como ele faz isso? Com as ferramentas muito poderosas. Os layers, ou camadas, deixam a gente separar a arquitetura da elétrica, como se fossem folhas de papel vegetal uma sobre a outra. As XREFs, ou referências externas, são a chave de tudo. Se o arquiteto muda uma parede, o engenheiro eletricista vê essa mudança na hora no projeto dele. Os blocos são símbolos inteligentes, para não ter que desenhar a mesma tomada 100 vezes. E o Paper Space é onde tudo se junta para a impressão final, garantindo que está tudo na escala certinha. Dá para ver que até o design do programa é pensado para organizar o trabalho. As ferramentas são agrupadas por função, criando um fluxo de trabalho lógico que vai guiando o profissional, diminuindo a chance de erro e garantindo que os padrões sejam seguidos. Beleza, a gente já viu as linguagens, já viu as ferramentas, agora vamos juntar tudo. Vamos montar esse quebra-cabeça e criar um projeto integrado, perfeito, seguindo um fluxo de trabalho bem disciplinado. O processo profissional é super metódico. Primeiro, o projeto de arquitetura é importado como uma referência externa, ele é a nossa base. Depois, se criam novas camadas para a elétrica, usando cores bem diferentes para nada passar batido. Os símbolos elétricos são inseridos como blocos para garantir um padrão. O passo 4 é crucial, planejar o caminho dos conduítes, checando se eles não vão bater de frente com uma viga ou pilar. E por fim, tudo é organizado no Paper Space para criar os desenhos finais que vão para a obra. E isso nos leva de volta para o comecinho da nossa conversa. Lembra daquele problema inicial? A grande falha? A falta de compatibilização? O profissional que só olha para o próprio umbigo, para o seu próprio projeto, está, na prática, planejando um conflito lá na frente no canteiro. Então, a grande sacada é essa. Um fluxo de trabalho organizado no CAD resolve esse problema na raiz. Ele transforma o que seria um conflito certo, um cano tentando passar por dentro de um pilar, em coordenação planejada. A análise que se faz na tela do computador evita o retrabalho e o prejuízo no mundo real. No final das contas, um edifício é uma grande conversa entre várias áreas. A estrutura conversa com a arquitetura, que conversa com a elétrica, que conversa com a hidráulica. A questão que fica é o que acontece quando alguém, no meio dessa conversa, não está ouvindo. O resultado é o caos. E a integração é justamente a arte de garantir que todo mundo esteja falando a mesma língua ou pelo menos se entendendo perfeitamente.